Querido Senhor que estás nos céus, agradecemos por mais uma semana e por conduzir esse sábado. Agradecemos por esse dia. Senhor, esse é o tempo em que nós também reservamos agora para entender as suas mensagens. Ajuda-nos a entender como nossas culturas, elas machucam as mulheres. E nos ajude a identificar e a compreender e a tirar essas coisas das nossas vidas, das nossas instituições, das nossas famílias, do movimento. Por favor, nos abençoe a todos e nos fortaleça para nos comunicarmos uns com os outros, para que possamos lidar com esse problema. Agradecemos por essa oportunidade e, por favor, nos ajuda. Fica também com os nossos anciãos e com a Anciatessa à medida que ela nos lidera. Oramos em nome de Jesus. Amém. Como sempre, eu vou iniciar com uma revisão. Eu quero fazer um pouco diferente. Sabemos que 2018 é o clamor da meia-noite, mas também uma formalização de uma mensagem. E o aumento de conhecimento para o clamor da meia-noite, essa formalização é 2016. E em 2016 nós temos dois adversários políticos, ambos que têm significado profético, e há uma escolha entre dois oponentes políticos. E essa eleição de 2016, ela é externamente o aumento de conhecimento para o clamor da meia-noite. Considerando a linha de reforma para o mundo, já estamos na história do aumento de conhecimento para a igreja, que já carrega um significado político global. Aquela eleição política de 2016. Então, eu quero fazer a pergunta: se é significativo para os sacerdotes, levitas e netineus, é significativo para o mundo inteiro. Aquela eleição de 2016, aquela história que nós vemos que vai ser tão significativa. Esses dois adversários políticos, eles vão nos levar para duas ideologias diferentes, que é uma escolha profética. Pergunta: quem são esses dois adversários políticos? Há duas respostas corretas para essa pergunta, mas eu estou procurando uma específica. Essa eleição de 2016, nós temos dois adversários políticos e uma decisão precisa ser tomada. Quem são esses adversários ou oponentes? Marie. Donald Trump e Hillary Clinton. Então, Trump versus Clinton em novembro. Tá correto. Eu estou procurando um outro casal. Uma segunda resposta correta. Você poderia ter outra resposta, Marie? Ou abrir um pouco isso, outra pessoa? Eu não me importo. Novembro. A CNN e a Fox News? É isso que você está procurando? Não, dois oponentes políticos, duas ideologias diferentes. Se pudermos voltar a 2016, que foi um ano bem movimentado. Houve uma briga que foi uma reivindicação dessas influências de algumas teorias de conspiração e uma eleição diferente nos Estados Unidos ligada à eleição de 2016.
Graham, você está sugerindo a Nancy Pelosi contra o Mitch McConnell? Não, mas essa é outra briga bem interessante, outra luta interessante. Algum outro pensamento? Catherine. Será que seria quem iria concorrer à presidência tem a ver com a pré-eleição do Partido Democrata? Julho de 2016, a Convenção Nacional Democrática. Muitas pessoas infelizes, muitos protestos, muita raiva. Quem eram os dois que estavam lutando em julho? Eu acho que a Hillary Clinton e o Bernie Sanders? Sim. Eu acho que eu me lembro. Eu lembro de ver cenas do DNC e pessoas segurando alguns sinais. Ele foi roubado, aparentemente. Antes de chegarmos a novembro, há duas ideologias políticas lutando dentro da esquerda. Um era o Bernie Sanders e a outra a Hillary Clinton. E quando saímos em 2018 e trazemos a batalha de Ipsos, nós fomos enfáticos que a Hillary Clinton, representada naquela parábola por Antígonos, tinha que ser a candidata presidencial, deveria ter sido a escolha presidencial. Então nós temos que considerar não só a eleição de novembro, mas também a de julho. Lembre-se que nós fomos por esse caminho porque a pergunta foi feita: como vamos peneirar a esquerda? Então, na época em que apresentamos a igualdade de gênero em 2019, então 2018 é o clamor da meia-noite, e nós dissemos que precisamos ir da direita para a esquerda, dissemos que as nossas ideologias políticas estavam diretamente ligadas a essa luta do grande conflito e nós precisaríamos mudar a nossa plataforma política, para colocar de forma mais simples. Então, quando chegamos ao final de 2019, nós estávamos dobrando o papel profético de Hillary Clinton, introduzindo esse tema de igualdade de gênero. Mas quando nós chegamos ao final de 2019, início de 2020, havia uma briga no movimento sobre a direção que ia tomar. Uma briga que tem sido descrita como uma luta entre o feminismo liberal e o cultural contra o feminismo radical. Eu não vou expor isso agora, mas as velhas ideologias do conservadorismo e etc. Mas o que eu quero que vejamos é que essa eleição de 2016, nós precisamos segurá-la ao longo dessas discussões e ao longo desses artigos. E lembre-se do porquê que estamos fazendo isso. Porque nós dissemos que não conseguimos entender os problemas da esquerda a menos que a gente consiga definir corretamente as questões da direita. Então, a pergunta foi feita: como é que peneiramos a esquerda? E a minha resposta foi essencialmente: não vamos estudar a Clinton versus Bernie Sanders, os problemas da esquerda, não vamos mencionar isso ainda, mas vamos nos certificar que a gente compreende os problemas entre Clinton versus Trump. Clinton versus a Trindade. Se conseguimos entender o que está de errado na direita, então a gente consegue trazer isso de volta para a esquerda e ver os problemas na esquerda. E os problemas da esquerda estão fortemente ligados ao que foi demonstrado no DNC em 2016, que também faz parte de uma eleição profética. Um problema, novamente, os nomes são títulos para ideologia. É o problema com Bernie Sanders. 2020. Já estávamos lutando dentro desse movimento e aqueles que se opõem ao feminismo radical e à direção que estamos tomando estão modelando muito da sua ideologia política de quem? Da Alexandra Ocasio-Cortez, Illinois. E a pergunta é: se nós pegássemos na Illinois e a
Alexandria Ocasio-Cortez de volta ao DNC de 2016, em quem eles teriam apoiado? Bernie Sanders ou Hillary Clinton? É uma pergunta aberta. Brandon. Bernie Sanders. Então, esse é um problema de 2020, mas também um problema de 2021 e 2022. Porque há pessoas que passaram novembro e elas pensavam que nunca teriam chegado até novembro. Mas muitas pessoas no movimento agora teriam falhado em julho. Elas podem pensar que mudaram sua ideologia política da direita para a esquerda, só que essa é outra forma de afirmar o problema que eu estou tentando explicar que esse movimento tem, que os membros desse movimento têm. E eu estou usando métodos diferentes para demonstrá-lo. E esse é um outro método. Se pensamos que a eleição de novembro foi um teste, o mesmo aconteceu com a eleição de julho. E se olharmos para Alexandria Ocasio-Cortez e a Ilhan Omar, e achamos que eles são representativos da fonte na qual esse movimento deveria estar flutuando, que Bernie Sanders e a sua versão de justiça social é onde esse lado do grande conflito deveria estar. Então, ainda não chegamos a novembro, ainda não chegamos ao final de julho de 2016. Então, as questões que estamos abordando estão ligadas ao clamor da meia-noite. Estão conectados às eleições de 2016 também. Então, nós começamos com 1888. Nós nos desviamos de 1888 para tentar explicar como precisamos peneirar a esquerda, e alguém perguntou como eu iria peneirar a esquerda. Entender os problemas com o esquadrão, com o Bernie Sanders, com toda essa definição, com a ideologia de justiça social que eles apoiam, é como eu iria peneirar a esquerda. Eu não quero expor isso agora, porque vai levar um pouco de tempo. E há alguns artigos realmente chave e extensos que eu acho que a gente precisa olhar e trabalhar para a gente poder fazer isso. Então, nós vamos continuar concluindo a nossa discussão sobre a direita. Mas ao discutirmos a direita, ao trabalharmos essas questões de libertarianismo e cultura, mantenham em mente por que estamos fazendo isso. Estamos fazendo isso porque o ancião Jeff... O ancião Jeff fez isso, mas também muitas outras pessoas o fizeram. A grande maioria do movimento que estava aqui em 2018 fez a mesma coisa. Se eles ainda não saíram, eu não me importo. Isso é o que eles têm e estão fazendo. Levando a mensagem, entendendo o Ipsos, entendendo o clamor da meia-noite, entendendo o feminismo radical, entendendo tudo. E o que eu disse, só que cortando a parte que eles não gostam e geralmente tudo que realmente se relaciona com o teste que eles enfrentam, manipulando para desculpar o seu próprio sexismo e depois acrescentar as suas próprias conclusões. E é assim que as pessoas acabam por não falhar em novembro, mas acabam falhando em julho. Então nós precisamos manter isso em mente. A Hillary Clinton teve que derrubar Bernie Sanders antes que ela pudesse derrubar o Donald Trump. E em 2020, qual foi a ala da esquerda que mais se seguiu ao movimento? Eles estavam seguindo o Bernie Sanders, e há uma razão para isso. Há uma razão para eles preferirem seu tipo de mensagem ao invés da Hillary Clinton. Então, nós mudamos para a direita, e o que estamos fazendo agora ao discutirmos primeiro a cultura, primeiro a trindade e depois avançamos para a cultura. Isso era o que precisava ser compreendido antes de irmos para a esquerda, antes que possamos falar de Clinton contra Bernie Sanders, ou versus Bernie Sanders, a política interna e externa. Dentro de um país já democrático, a diferença entre a direita e a esquerda é a sua preferência por liberdade ou igualdade, quando esses dois princípios entram em conflito. E nós utilizamos um caso da Suprema Corte para demonstrar isso. Que há muitos exemplos disso, mas nós escolhemos um caso da Suprema Corte porque realmente gostamos de como isso deixava clara a luta contra a igualdade e a liberdade.
que seria me dê a igualdade, ou me dê a liberdade, ou me dê a morte. Então nós fomos para o artigo da Vox e o que nós dissemos foi que se a direita prefere a liberdade ao invés da igualdade, e ainda assim nós vemos a direita, vez após vez, violar a liberdade ao se opor ao casamento gay, por exemplo, o que acontece se quando se tem maior liberdade? O que acontece quando a liberdade se torna mais pura? Essa deve ser a direita. Isso não é positivo? Não é uma liberdade absoluta adequada que se opõe à guerra contra as drogas, que vá difundir a polícia, que apoie o casamento gay? Será que não é essa versão da direita da liberdade melhor do que alguém como Ted Cruz oferece, que constantemente ele viola a liberdade em detrimento da igualdade? Principalmente quando ela não se ajusta a seus princípios religiosos. Então, ao olhar para a liberdade mais pura, entramos no libertarianismo, entramos no artigo da Vox e descobrimos a trindade e o libertarianismo, a liberdade mais pura combinada com o ateísmo, combinada com o ativismo dos direitos dos homens, e um a um temos trabalhado através deles para mostrar como eles são ideologias de direita e que podem parecer lógicos, razoáveis, podem parecer bons argumentos e que podem ser difíceis de combater. Todas as vidas importam. Vocês não concordam? Todas as vidas importam. Então, talvez eu não ache que todas as vidas importem. Esses argumentos são difíceis de debater. Vendo a razoabilidade e muitas vezes a beleza dos seus argumentos e o mundo que eles dizem que estão tentando criar, um mundo onde os homens são libertados de todas as formas que sofrem por causa de estereótipos de gênero, um mundo onde as pessoas são educadas, um mundo onde as igrejas e instituições arrecadam o dinheiro da sociedade que necessitam, um mundo onde o governo dá um passo para trás e deixa que a educação e a criatividade floresçam. Então, nós tentamos ver a beleza do quadro que eles estão vendendo, para que possamos, então, vê-lo em nós mesmos. Isso volta ao que nós discutimos a semana passada. O porquê que nós estamos fazendo isso? Muitas respostas boas sobre por que estamos fazendo esse estudo da direita e da esquerda e da trindade. Mas a razão fundamental pela qual eu acredito que nós precisamos fazer isso é porque de 2018 até hoje, fazer com que esse movimento aceite a igualdade de gênero é um pouco como aqueles jogos de quebra-cabeça em que é preciso colocar uma bola no buraco. E cada vez que você torce, ela vai para outro caminho. A capacidade das pessoas de desculpar e encontrar uma saída para seu próprio sexismo é incrível. E eu estou precisando desmontar ou desmantelar todos os caminhos que elas têm para o seu próprio bem e para a sua própria salvação. Então, nós olhamos para o libertarianismo e estamos assumindo também o ativismo dos direitos dos homens e vamos olhar para Bernie Sanders porque está tudo conectado. O libertarianismo, a corrente mais perigosa ou a fonte mais perigosa da direita, disfarçada de algo bonito, o Bernie Sanders e a aversão à justiça social, que é muito mais adequada e reconfortante para muitos membros desse movimento em comparação com o que você encontraria em Hillary Clinton, que é uma rejeição fundamental do clamor da meia-noite, argumentos de direitos dos homens que são mais prolíficos nesse movimento de hoje do que o feminismo radical. E, finalmente, abordamos a lei dominical, como tudo isso afeta a igreja e Estado e a nossa visão da lei dominical. Uma luta pela união da igreja e Estado e, essencialmente, o que concluí nos poucos minutos que nos restaram foi que
Afinal de contas, não é igreja e Estado, é cultura. E é preciso substituir essa palavra igreja por cultura. E então eu espero que nós possamos ver que cada peça desse quebra-cabeça se encaixa no seu devido lugar. E antes de continuarmos de onde nós paramos, apenas uma revisão da minha revisão. 2016 não é só Clinton versus Trump. Antes dela lutar contra Trump, ela luta contra Bernie Sanders. Quando as pessoas são confrontadas com igualdade de gênero, elas já rejeitaram o clamor da meia-noite, porque elas já estão escolhendo seu próprio caminho de justiça social. E normalmente o que não ouviram da profecia ou da mensagem é porque eles estavam passando por esse processo e estão passando. E isso é perigoso, porque eles irão sair se eles já não saíram, assim como o ancião Jeff saiu. E é por isso que nós estamos tentando resolver isso. Falando de Jimmy Savile, eu queria passar alguns momentos falando de Jimmy Savile. Eu falei dela semana passada e eu não sei se as pessoas conseguiram ver o documentário da Netflix por algum motivo. Eu fui assistir alguns documentários no YouTube, mas não achei que houvesse algum deles que eu poderia recomendar. Para ser honesta, eu acho que eles foram extremamente mal feitos e perderam o ponto fundamental, porque eles deixaram o mais inclinado para as teorias de conspiração, então falharam o ponto. Normalmente eu não recomendo nada que exija um custo para assistir, mas pelo menos uma discussão sobre isso, ou tê-lo na consciência das pessoas, eu acho que vale a pena. Alguém assistiu esse documentário da Netflix desde a semana passada? Se você assistiu, você sabe que eu vou te perguntar. Catherine. Sim, eu vi. Quais são algumas perspectivas que você tirou desse documentário? Obviamente, essa não é bem a questão. No final, eles procuravam razões pela qual isso poderia ter acontecido, ou como isso poderia ter acontecido, como o país inteiro poderia ter sido enganado. Mas, na verdade, eu pensava que toda a sociedade tinha criado uma situação em que não era só o Jimmy Savile, mas eram todos que estavam implicados. Porque você tinha meninas jovens que eram daquelas instituições e elas não pensavam que alguém iria acreditar nelas. E se elas falassem, a polícia provavelmente não teria acreditado nelas, assim como os fãs de Jimmy Savile. E haveria um público em geral que também não teriam acreditado, porque quem iria acreditar nessas jovens que estavam em apuros? Então, elas se sentiam impotentes. Então, isso foi realmente triste. E eu também me sentia assim. Todos carregam essa culpa de alguma forma pelo que aconteceu. Então, obviamente é muito triste ver pessoas como adultos falando sobre como a sua vida inteira tinha sido realmente arruinada. Para eu, talvez foi uma coisinha bem pequena, mas para elas destruir completamente as suas vidas. E elas ainda estão tentando aceitar isso. Talvez agora eu vou deixar outras pessoas contribuírem com suas reflexões, mas foi isso que se destacou para mim. Obrigada, Catherine. Acho que isso também se aplica às minhas observações principais. Brandon? A mesma pergunta. Sim, eu também ouvi no documentário e concordo com tudo que a Catherine disse. E talvez um outro ponto que eu achei que era realmente desolador foi que houve vítimas que se apresentaram ou que falaram e elas foram silenciadas. Elas meio que foram bloqueadas. Mesmo que tenha sido a polícia ou mesmo a BBC no final, elas nem não queriam nem avançar com o documentário que tinham. Então, o que eles fizeram foi vazar intencionalmente para outra fonte de informação e continuaram com o documentário.
Então, existem várias camadas de instituições, quer seja a polícia ou a mídia, e você pode entender por que que todas essas vítimas, as meninas e as mulheres, sabiam que ninguém ia acreditar nelas, porque isso era a verdade. Na verdade, foi isso que aconteceu. Eu achei realmente terapêutico ver um jornalista masculino, a raiva nos seus olhos em nome de outras pessoas. Isso é o que eu gostaria de ver nesse movimento. Isso foi encorajador. E isso foi o que finalmente foi preciso. E levou mulheres corajosas e ele estando frustrado pela injustiça que elas enfrentaram. E eu pensei que era um pouco positivo para tirar de um monte de coisas negativas. Catherine. A outra coisa interessante foi sobre Margaret Thatcher e toda essa ideia de financiamento para instituições como hospitais e que elas não precisavam do financiamento do governo, que a forma como isso criou a situação em que Jimmy Savile acabou tendo muito poder, que não havia nenhuma supervisão ou estruturas que teriam sido criadas se fosse, por exemplo, um hospital financiado pelo governo. E isso criou um ambiente realmente ruim, onde ele podia andar por um hospital e fazer o que ele quisesse, porque as pessoas não diziam nada porque queriam que ele trouxesse o dinheiro. Isso traz consigo essa ideia de libertarianismo. Um dos pontos principais que eu queria tirar desse documentário, ou 2 pontos. Antes de mais nada, o libertarianismo. Aquela bela imagem de como o grande governo se afasta, deixa as pessoas aprenderem através da educação, deixa as comunidades trabalharem juntas, deixa indivíduos ou igrejas ou grupos comunitários arrecadarem fundos. Isso deixa um vazio de poder. E quando o governo se afasta desse papel de poder, quem o preenche? Quem supervisiona aqueles que o ocupam? E é isso que o Jimmy Savile fez. Havia uma lacuna de poder sob um governo ao estilo de Margaret Thatcher, o que lhe permitiu entrar, tomar esse poder por ser um caminho para que essas instituições conseguissem financiamento. E isso serviu como um tipo de proteção para ele. Mas o fundamental que protegeu Jimmy Savile, que o protegeu de qualquer tipo de consequências, de qualquer tipo de restrição, não foi os seus amigos poderosos, não foi o governo e não foi a família real. E é aqui que eu me sinto como se muitos dos outros documentários ou apresentações do YouTube realmente fracassaram. É tão fácil entrar no sensacionalismo e fazer disso um caso sobre um homem terrível e aqueles terríveis perversos estados profundos de elite, e eles começam a descer pela rota conspiratória. E eles fazem isso. Jimmy Savile, ele é protegido por Margaret Thatcher e pelo príncipe Charles. Mas não, ele não foi protegido assim. Não foi protegido por isso. Ele é protegido pela sociedade. E quando fazemos isso, quando vemos que ele é protegido pela sociedade, de repente, nós somos parte dessa sociedade, nós somos parte desse problema. As pessoas querem ver como as elites, como um estado profundo, como os poderosos o protegem, mas não era. É isso que nós vemos novamente nesse caso em tribunal, como eu compartilhei em alguns artigos essa semana sobre o Johnny Depp contra a Amber Heard. E eu queria mostrar a alguém o nível de ódio pela internet contra a Amber Heard. E eu fui ao YouTube e eu não tenho algoritmos de direita no meu YouTube. Eu tento evitar influenciar meu algoritmo de alguma forma que me faça ver conteúdo o qual eu não quero viver todos os dias. Então, eu não tenho um algoritmo que vai me mostrar essas coisas mais do que qualquer outra coisa.
Eu tento evitar essa perturbação, essa violência da direita, mas levei apenas alguns segundos para ver esses pequenos clipes no YouTube. Alguns segundos e estava lá um clipe do caso da Amber Heard e Johnny Depp no tribunal, um clipe completamente conspiratório, fora do contexto e sem sentido, onde supostamente do outro lado de um enorme tribunal há um olhar compartilhado entre Johnny Depp e alguém da sua equipe jurídica, e eles têm de filmar a câmera inteira porque não conseguem colocar os dois na filmagem. Não há provas de que eles estejam sequer olhando um para o outro. E eles não estão muito distantes um do outro, mas o objetivo é fazê-la parecer mal. E não há absolutamente nenhuma base para isso. Mas está ajustada a canção e lamento a minha linguagem se ela for ofensiva, mas eu vou repeti-la. A letra da canção estava ajustada está ajustada ao som de um homem cantando. Graças a Deus tive que dar uma bofetada hoje numa numa besta. E é de lá que vem esse ódio e essas mensagens. Não é porque eles tivessem algo verdadeiro do seu caso em tribunal, mas realmente o colocaram sobre uma luz ruim. Essa é a extensão do ódio. E se você muda isso para uma canção de raça e tem uma pessoa branca que canta e depois você muda a palavra que começa por P por uma palavra que começa com N, que negros, e talvez comecemos a sentir um pouco do que deveríamos estar sentindo. É realmente horrível. Aquele pequeno clipe no YouTube, entre milhares de pessoas que teve 57 mil likes normais da comunidade, pessoas como você e eu que assistimos a isso, ouvimos essa canção e pensamos, 57 mil, nem são assim tantas, mas são 57 mil membros da sociedade. E o Jimmy Savile não estava protegido por seu estado profundo, por amigos poderosos, ricos e famosos. Eu sabia isso, o que o protegia era a sociedade. E é tão fácil ver a terrível pessoa perversa que se torna infame por isso. É tão fácil ver Margaret Thatcher e o príncipe Charles e até mesmo a BBC e vê-los todos como se estivesse fazendo a coisa errada. Mas a única razão de ter chegado a isso foi porque a sociedade o protegia. E esse era o ponto fundamental que eu queria que nós víssemos olhando esse caso. Não se trata dele, se trata da sociedade, é sobre cultura. E quando nós vemos isso e vemos que nós fazemos parte dessa sociedade, somos parte dessa cultura, e agora não estamos em 1967, agora estamos em 2022, e agora é Amber Heard e Johnny Depp. De repente devemos nos ver à luz dessa sociedade naquela época. E o Reino Unido, em torno desse caso, somente chegando ao coração da sociedade e da cultura, poderemos começar a desvendar o que está em jogo. Molly, eu ia perguntar, é a cultura que o protegeu? Sim. E acho que isso é irrefutável. Ele era adorado por muitos. E quando você assiste esse documentário, é tão óbvio que ele não se esconde. Alguns dos seus abusos sexuais estão à vista de todos, mas se encontram por risos ou deboche. Porque nem mesmo a sociedade pode ver que ele é um predador. Eles não podem ver que ele é um predador. Ou eles não conseguem ver que ele é um predador. Mas a sociedade realmente não se importa. Eles se recusam a acreditar nas vítimas. E por outro lado, o outro ponto do documentário é uma declaração poderosa da mulher que foi apresentadora de televisão, em que em uma das suas entrevistas, que remonta a décadas atrás, ele está flertando com ela. E ela se senta no sofá, sorri e se derrete. E lhe dá um beijo quando ele pede um. E então eles a entrevistam para um documentário. E a mulher, que é muito mais velha, você pode ver a dor nos olhos dela, porque ela diz que
ela diz que odiava na época, mas a sociedade exigia uma apresentação. O meu chefe, meus colegas, eles não, e não eram só eles, era a sociedade que esperava que ela desempenhasse um papel que era como ela de saia curta, era suja, se vestindo como uma apresentadora de televisão, com o qual Jimmy Savile poderia flertar para prazer do público. E ela sabia na época que aquele incidente era doloroso para ela. E ela ainda sabia que tinha que fazer isso, porque os espectadores que observavam esperavam isso dela. E esse é o ponto fundamental que eu quero que vejamos. Seus amigos poderosos não podiam fazer nada por ele, exceto que a sociedade continuava olhando para as mulheres da forma que elas olhavam, vendo a sexualidade da forma como elas viam, ver os homens poderosos, homens influentes do jeito que viam. E olhando para trás, isso é horrível. E a sociedade não mudou muito, como é evidenciado por um pequeno videoclipe no YouTube com 57 mil likes. E essa é uma pequena evidência entre muitas outras. Lembre-se daquelas mulheres que pareciam rir enquanto elas manipulavam em câmera pública para que milhões de pessoas assistissem. Essas mulheres poderiam ter rido, mas elas não precisavam encontrar atores brancos para interpretar o escravo e naquilo que... Quando a sociedade diz dança, você dança. E é assim que as pessoas operam. Afro-americanos, possivelmente filhos de ex-escravos, fizeram o papel de escravos na série E Tudo o Vento Levou. Algo que representava massivamente o trauma, o horror do que havia acontecido com seu próprio povo. Porque a sociedade diz dança. E sobre o artigo de Amber Heard, onde ela falou de abuso doméstico, eu fui aos comentários sobre esse artigo dela, que é uma coisa perigosa de se fazer. E embora eu tenha certeza de que o Washington Post filtrou os terríveis comentários, ainda assim os comentários dizem o que há de errado com as mulheres, que era um ponto final. Quem não fala, que não instala imediatamente a mão de um homem, que não lhe dizem imediatamente para parar, os mesmos sentimentos que protegeram Jimmy Savile e permitiram que isso continuasse, existem na sociedade hoje, a um grau muito mais elevado do que eu acho que nós estamos cientes. Então, eu queria tocar em Jimmy Savile e queria falar sobre Johnny Depp e Amber Heard para conseguir atar isso. Quando estamos olhando para a lei dominical e o sexismo na sociedade, é que é a sociedade... E em nossas mentes, muitos de nós ainda... Isso ainda existe dentro de nós. Mas se você quer realmente ver o mundo e abrir essa bolha, não é a igreja e Estado que estão fazendo isso. Não foi a igreja que protegeu o Jimmy Savile. E eu quero citá-lo. 2 citações desse documentário. A primeira diz: a coisa mais importante na vida é a liberdade definitiva. E é aí que começa essa batalha. Porque você tem que ser muito forte para defender a liberdade. Ele sabia que o mundo que ele havia orquestrado ao seu redor, construindo o apoio do público, lhe deu liberdade. E que o resto da sua vida, em continuar a abusar, em continuar a silenciar aqueles que desejavam gritar, essa era a sua força, lutando pela sua liberdade suprema. E quando ele obteve essa sua liberdade, o que aconteceu com a igualdade para centenas e milhares de mulheres e meninas, em sua maioria? Ele teve a sua liberdade. Ele teve o seu libertarianismo. Margaret Thatcher teve o seu libertarianismo. Vamos deixar essa imagem bonita e ver o que realmente acontece na sociedade quando essa imagem é promulgada. A segunda citação, citando Jimmy Savile. Ele era um católico ardente. A sua religião, o seu catolicismo, será que era a causa da sua misoginia e seu comportamento abusivo? Ele diz:
que existem muitos tipos de deuses. Há o Deus do meu próprio Deus, que é um Deus possivelmente mudado um pouco à minha própria imagem, na medida que ele me convém. Meu Deus está cheio de mim, e eu acho que me saí melhor porque meu Deus é um grande homem. Tem um grande senso de humor. Acho que eu devo pegá-lo nos seus dias bons. O que isso te faz lembrar? Quando ele diz, meu Deus é o meu próprio Deus, eu mudei meu próprio Deus à minha própria imagem. Eu criei o meu Deus à minha imagem. O que isso te faz lembrar? Catherine, o touro Apis? Sim. Ele não precisava ser católico, ele nem precisava ser religioso. Ele acreditava num Deus. Tudo que ele precisava fazer era misturar sua misoginia com o seu catolicismo, pegar em qualquer tipo de Deus que o cristianismo fosse oferecer e fazer isso, porque o Deus ele não era o Papa Francisco. Ele pegava em tudo que a religião oferecia, cortava, distorcia e acrescentava o seu próprio. E ele ficou com um Deus que estaria bem com isso, que ele era um pedófilo, que ele tinha ferido e abusado de milhares de mulheres e meninas. Um Deus que está de acordo com isso, porque ele criou seu próprio Deus e ele diz isso. Isso é o que está acontecendo. É o que está acontecendo dentro desse movimento. Eu ouço o tempo todo as pessoas me dizendo explicitamente isso. Sinto falta do Deus que eu conhecia antes de você começar a apresentar-se a Tess. Sinto falta do Deus que eu conhecia antes da igualdade de gênero, antes do clamor da meia-noite. Claro que você sente falta, porque o seu Deus é feito à sua própria imagem. Você pode dizer como Jimmy Savile, meu Deus é realmente um grande homem, meu Deus é para mim, é por mim. Meu Deus, meu próprio Deus é um Deus possivelmente mudado à minha própria imagem. E é por isso que as pessoas têm saudade da sua imagem que elas têm de Deus. Porque aquele Deus era o que lhes convinha. Isso foi o que aconteceu antes de eu começar a apresentar. E aconteceu muito isso desde que eu comecei apresentando. As pessoas ainda não são suficientemente explícitas para dizer sinto falta do Deus que eu fiz à minha própria imagem. Que Deus nunca as fez sentir responsáveis. Que Deus disse que todos os outros são o problema, mas não você. Você pode transformar esse movimento em um movimento que lhe convém. Você chegar ao céu e dizer, a liderança não me entendeu. A liderança não entendeu que o meu caso era diferente, que o meu sexismo era diferente. A minha infância foi diferente. Eu não pude deixar de ser como eu era. Chegarei ao céu e verei um Deus que me entende. E quando isso acontecer, é a mesma coisa. Mas isso significa que nós não mudamos fundamentalmente. Isso é o touro Apis em repetição. E há lições importantes que podemos aprender com esse caso. Isso não nos mostra necessariamente que ele é uma pessoa realmente má. O Jimmy Savile era um ser humano horrível. Mas ele nos ensina sobre cultura. Não só sobre não só como as pessoas tratam a religião. Não me importa se Ted Cruz é batista, ou é católico, ou é ateu. Eu nem me importo se ele ainda acredita num Deus ou não. E a imagem que lhe convém não depende da sua religião, mas da sua cultura. Então, voltando ao artigo do Político. Alguém leu esse artigo? Marie, será que eu perdi sua mão? Não, eu levantei a mão, mas eu estava só pensando no que você estava
ensinando e o que você questionou a semana passada, quando você perguntou qual era o propósito de estudarmos tudo isso. O que nós estamos aprendendo? E para mim parece uma forma de realmente compreendermos o pecado, se nós conseguirmos compreendê-lo da forma que deveríamos compreender, para que tenha o efeito que deveria ter. E me parece que esse deve ser um aspecto do porquê que nós estamos aprendendo tudo isso. Porque é o pecado que precisamos entender. Sim, nós precisamos ver que esse pecado somos nós. Não está na elite, não está nos amigos poderosos de Jimmy Savile, não está no mais perverso absoluto que vemos como eu. Está na sociedade e, portanto, isso está em nós. Esse é o ponto fundamental. Molly, eu peço perdão por ter pedido a sua mão. Eu estou me perguntando se esse estilo de vida está mais exposto agora do que antes, mas se a cultura pôde protegê-lo, será que a cultura também é capaz de esmagá-lo? Agora que todos os outros estão contra, que ele está mais exposto agora pelos atos que ele cometeu. Quais são os limites da cultura? Será que será capaz pela cultura de resolver esse problema? Um dos artigos que tratou do caso judicial entre Johnny Depp e a Amber Heard disse algo do tipo: todos querem apoiar a vítima ou as vítimas até que conheçam pessoalmente o agressor. Eles ou são o agressor, ou são amigos do agressor, ou sabem como ou o apoiam, ou são um fã do agressor, e de repente eles não o fazem. O problema é que nós temos uma cultura e uma sociedade que agora não cresceu com Jimmy Savile. Eu não o conhecia quando eu estava crescendo, porque não era da minha geração. Ele abusou por mais de 50 anos, mais de meio século de abuso. Mas eu não fazia realmente parte da consciência cultural durante esse meio século. Ele morreu em 2011. E estava fortemente baseado no Reino Unido. Então, claro que eles podem, depois da sua morte, quando finalmente as mulheres se manifestam, mas o problema é que nós não estávamos apaixonados por ele. Ele não era o nosso Jimmy Savile. Mas agora, para dezenas de milhões de pessoas, é o Johnny Depp deles. E não estou dizendo que são casos idênticos, mas a resposta da sociedade é: não é o Jimmy Savile, é o Johnny Depp deles, que eles adoram. Então a sociedade pode fazer isso. Tarde demais para as pessoas que elas não amam. Mas a sua abordagem fundamental para com as mulheres e para com os abusos, isso não mudou. O que deve mudar com o movimento Me Too é permitir que as mulheres falem e ouçam quando fazem e permitir que elas sejam vítimas imperfeitas. Lembre-se de uma das mulheres que estava pronta para falar e acusar o Jimmy Savile. Ela tinha estado na prisão, o que significa que não sabemos o que ela fez, mas que ela tinha cometido uma ofensa grave. Ela tinha um histórico manchado. Então, enquanto jovem, quando criança, ela foi mandada para um tipo de prisão psiquiátrica. E depois, quando ela já é adulta, está casada e tem uma criança, ela quer falar contra o homem que abusou sexualmente dela. E o que o marido dela diz? Não se exprima, porque se você falar, a nossa filha, a sociedade vai conhecer a sua história manchada. Eles saberão que você não é perfeita, que você fez algo para você acabar na prisão. Eles saberão que você estava na prisão. Então, ela foi silenciada por não ser perfeita. E o que acontece quando um assassino em série começa a avisar prostitutas? Caso após caso, a polícia não consegue acreditar
nas mulheres que são prostitutas, que podem até mesmo explicar à polícia como é que um assassino se parece. E a polícia não acredita nelas porque elas não são as vítimas perfeitas. E é um caso recorrente. E a sociedade poderia fazer algo a respeito, mas a sociedade não faz. O movimento Me Too tinha esperança e o que nós estamos vendo agora é um retrocesso para o movimento Me Too, o desmantelamento do progresso que se desenvolveu. É fácil olhar para a Suprema Corte e vê-los como um inimigo perverso, mas a sociedade deveria nos preocupar mais do que a Suprema Corte, porque é a sociedade que dificulta ou que bloqueia a igualdade de gênero. A Suprema Corte, ela se torna um reflexo da sociedade, e eu nem acho que seja o pior reflexo que poderia ser. A Suprema Corte, ela pode desmantelar algumas coisas. A sociedade vai desmantelar o movimento Me Too. O que está acontecendo à medida que nós estamos falando. Então, poderia ser assim, mas quando eles encontram um novo homem que eles amam, eles não fazem. Se nós voltássemos para esse artigo, na verdade, obrigada pelos seus comentários, são todos pontos muito bons de discussão. Como é que a guerra cultural poderia quebrar a democracia? O que nós temos é um olho. Nós temos um olho ou temos um par de óculos. Ele faz dessa forma, mas eu quero fazer dessa. Eu quero dizer que esses óculos são a política, mas o que seria mais relevante para nós agora é dizer que esses óculos são religião. Onde é que existe o sexismo? Será que está no olho ou nos óculos? Onde está o sexismo? Onde está essa misoginia? I wish they would timestamp the hands because I think I'm losing track. Brendan. Brandon? Not you timestamp. Zoom wasn't blaming anyone. Sorry, Brendan. Nos olhos. Está aqui. Eu quero dizer que isso é a sociedade e a cultura. Now, the glasses can be different. Talvez os óculos podem ser diferentes porque alguém pode ser muçulmano, cristão, budista ou ateu. Os óculos mudam e com óculos diferentes você vai ver de forma diferente, isso vai se manifestar de forma diferente. Se alguém que é ateísta ou sexista pode parecer diferente a alguém que é sexista. Se vocês lembrarem daquela mulher que viu o ateísmo como algo pior do que na religião. Mas isso é apenas um reflexo. Onde é que isso realmente existe? É dentro do olho. E esse é o ponto que este artigo está fazendo, não necessariamente sobre o sexismo, porque, novamente, o autor deste artigo está errado em sua política. O que mostra em alguns argumentos maiores que ele fez sobre a esquerda. E quando ele começa a construir mais a sua opinião pessoal em suas observações políticas, mas as suas observações, elas são corretas. Porque ele diz que as nossas políticas são reflexos de disposições culturais mais profundas. E o que é profundo? Está aqui. E tudo que é mais é essa tonalidade.
Em questões políticas aqui, você pode fazer concessão. Mas aqui é onde nós vemos essa verdade moral. E essa verdade moral, nós não podemos fazer uma concessão. Os religiosos ou os políticos veem isso como uma ameaça. Então, o Hitchens vai ouvir que o pessoal é político e, ateu ou não, ele vai sentir isso como uma ameaça para ele. Então, o que é mais sagrado é a cultura. Ele não está falando da religião para ser um reflexo do seu sexismo. Citando o entrevistador ou o citando. Há uma passagem que você escreveu há 30 anos que parece relevante a esse ponto. De repente pensamos nas controvérsias debatidas como políticas e não como culturais. Nós, como movimento, escorregamos na ideia de que elas são mais religiosas do que culturais, mas não são. Em questões políticas podem se chegar a concessões, mas na verdade moral não se pode. E é por isso que a situação é tão desesperadora. Parafraseando, o que nós descobrimos em 2018 foi que o que o Ancião Jeff, o FFA e grande parte do movimento tinha como sagrado não era a sua religião, não era esse movimento, não era a Bíblia, não era Ellen White, não eram as linhas de reforma, porque se o fizessem, eles teriam seguido o sagrado em direção à verdade. O que para eles consideravam sagrado era a cultura. Então, quando chega o clamor da meia-noite, o Ancião Jeff vai dizer, você está atacando aqui. E ele acaba lutando um ano depois, quando ele aprendeu a lutar aqui, porque ele não pode lutar aqui. Então, demora um ano para ele fazer disso uma discussão religiosa. E quando ele faz disso uma discussão religiosa, praticamente ninguém sai com ele. Não temos uma sacudidura na África, não temos sacudiduras em grandes partes do movimento, não temos sacudiduras na França, porque ele estava lutando aqui. Mas e quando nós continuamos apresentando até 2019, até o final de 2020 e 2021, estamos atacando aqui. E de cada vez que o fazemos, é aí que a luta se desenvolve, é aí que as pessoas saem. Josephine. I'm not sure how to say this. So this is individual. Eu não tenho certeza como dizer isso. Então isso é individual. Esse é o Toroapist que estamos falando essa noite. É individual, assim como um grupo? Sim. Podemos ver que o Adventismo fez isso. Nós rastreamos isso de volta e podemos ver que o protestantismo fez isso. Mas eu iria argumentar que o Dawkins, que os indivíduos fazem isso. E muitos deles tendem a ser muito parecidos. Aqueles que estão fazendo isso nesse movimento estão todos chegando às mesmas conclusões. Estão todos chegando à mesma conclusão de que nós não temos simpatia suficiente pelos homens que sofrem. Não quero dizer muito porque tenho muito a dizer no futuro, mas que não estamos dando espaço e tempo suficiente para o assunto da raça. Todos esses argumentos que são os poucos para os quais as pessoas tendem a gravitar. E nós podemos dizer que cada um tem o seu, mas não há assim tantos por aí. Eles tendem a ser todos muito parecidos. Todas as desculpas que deixam o indivíduo a não conseguir se dirigir a si mesmo. Faz sentido, Joseph? Sim, obrigada. Eu consegui ver isso chegar a um certo tempo, mas não consegui expressá-lo. Quando nós falamos disso hoje à noite, a semana passada. Mas a imagem ela está se formando mais claramente na minha mente. Os indivíduos parecem fazer isso independentemente, mas os argumentos são quase os mesmos.
Marie. When you said that what society is doing is worse than the Supreme Court. Quando você disse que o que a sociedade, o que eles estão fazendo é pior que a Suprema Corte com os direitos do aborto, isso me fez pensar em como nós costumávamos ensinar sobre o legislativo, o judicial e o executivo, essas três partes do governo que iriam ser destruídas, e que a Hillary Clinton era a última parte da democracia. E agora é Biden, mas é uma democracia que está destruída. E eu estava me questionando, como é que isso se encaixa com essa cultura? Como é que nós vemos essa imagem? E como é que nós podemos combinar esses dois? Será que isso faz sentido? I'm not sure I understand your question. Eu não estou certa de que eu entendo a sua pergunta. Quando você falou sobre a Suprema Corte e o que a sociedade está fazendo é muito pior, isso me fez lembrar das três partes do governo. E como nós estamos basicamente caminhando para a lei dominical, essas três partes elas estavam sendo lentamente destruídas. Apparently there won't be a Sunday law as such, like the Sunday law will come. Sabemos que, na verdade, não haverá uma lei dominical como tal. Não vai haver uma lei sobre isso. Então, eu estou me perguntando onde é que eles se encaixam nesse cenário de ser uma questão cultural mais do que uma questão religiosa e o governo sendo destruído. Como é que isso se encaixa com isso? Você filtra o sexismo da sociedade através dos óculos de Ted Cruz e pode esperar ser realmente religiosa. Não estou incomodada se chegarmos à história da lei dominical e ela parecer muito protestante ou muito religiosa. Eu ainda digo a mesma coisa, porque não acho que fundamentalmente seja. Quando um terrorista nacionalista branco realiza um ataque terrorista e diz que ele está tentando assustar todos os não cristãos, as pessoas não brancas para fora dos Estados Unidos, você acha que ele está tentando assustar o Max? Você acha que esse terrorista está preocupado com o fato do Max ser ateu quando ele diz que está tentando afugentar os não cristãos para fora dos Estados Unidos? Eu não acho que ele o faça. Eu não acho que ele se sinta ameaçado pelo Max. Eu não creio que em seu coração ele esteja preocupado com a diminuição da frequência na igreja. Eu vou usar um exemplo para isso. Quando eles falam sobre o cristianismo judeu do Ocidente, isso é um código de cultura, não é mais religioso. Eu quero compartilhar minha tela, pelo menos vou tentar compartilhar. Quero compartilhar então a tela, uma foto de Richard Dawkins em frente à catedral, eu acho que de Winchester, e vou citá-lo. Ouvindo os lindos sinos de Winchester, uma das nossas grandes catedrais medievais, muito melhor do que o som agressivo do Allahu Akbar. Ou isso é apenas minha educação cultural? Então isso é Richard Dawkins. Eu pensava que ele odiava a religião. Eu pensava que ele odiava a parte judaica cristã do Oeste. Eu pensava que ele estava tentando desmantelar a religião organizada. E o problema é que Richard Dawkins ama a sua cultura. E ele poderia odiar Deus e o conceito de Deus, ele pode odiar a religião, mas ama a sua cultura.
E pelo menos no final de uma coisa terrível de se dizer, uma coisa islamofóbica a se dizer, pelo menos no final eu penso que talvez essa seja a minha educação cultural. E quando um supremacista branco diz estou tentando assustar os não cristãos para fora dos Estados Unidos, eu nem acredito mais que isso seja religioso. Ele não está tentando assustar o Max, ele não está tentando assustar o Richard Dawkins. É parte da guerra cultural. É parte do que eles veem como uma ameaça versus a cultura que eles consideram sagrada. E eu não acho que eles precisam de Deus nessa cultura, que eles consideram isso sagrado. E eles têm Deus, eles fizeram isso. Eles fizeram como Jimmy Savile, fizeram um Deus que lhes convém. Não é nem mesmo o Deus protestante. É por isso que o Tucker Carlson pode sair e dizer, vou colocar palavras em sua boca, porque ele não disse isso, mas posso imaginá-lo dizendo isso. Meu Deus não é seu Deus. Ele é racista. Eu não sou racista. Você pode tirar os óculos, você pode colocá-los embaixo de água e arranhar a tonalidade religiosa, isso não importa. Você pode ter a tonalidade diferente, mas você vai ter uma matiz diferente mesmo do problema fundamental. E é por isso que as mulheres deixam a religião organizada por causa do sexismo. E elas se reúnem em uma comunidade ateísta e olham em sua volta e esperam ver a igualdade de gênero e depois são esmagadas quando descobrem que é pior. Elas pensavam que quando arranhassem essa religião dos óculos, entrariam em uma sociedade que as valorizasse. No Éden, será que Caim se afastou de Deus e começou a tratar as suas esposas adequadamente? Não. Caim se rebelou contra Deus e depois entendeu a igualdade de gênero? Esse é o ponto do feminismo radical. É o mais antigo, o mais profundo, a forma mais original e fundamental de preconceito e discriminação. O mais extenso e o pior em extensão e a prática de hoje em dia. E é assim que uma feminista radical entende a igualdade de gênero. É isso que se encaixa perfeitamente em nossa mensagem profética. Ela começou no Éden. Não esperou que o cristianismo começasse a influenciar todas as nações que tinham igualdade de gênero para começar a ser sexista. Elas já eram. Eles não esperaram por Moisés. Então, isso não veio através do cristianismo, não veio através do protestantismo e nem mesmo fundamentalmente veio através da religião. Aquela torre de Babel, todos ali são fundamentalmente sexistas. E eu não me importo para onde eles foram. Não me importa a religião que eles para onde eles acabaram voltando. Eu não me importo com a língua que lhes foi dada. Cada um deles trouxe o sexismo com eles. E se hoje vamos olhar para fora da nossa bolha cristã em uma lei dominical global, a gente precisa ver isso. Precisamos ver isso para que possamos nos relacionar com eles, como algumas pessoas disseram na semana passada, para que possamos entender a lei dominical. E então, para que também precisamos entendê-la para que possamos vê-la em nós mesmos. Que não é algo que possamos levar de nossos óculos. O que Jesus diz para fazer com o seu olho se ele o fizer cair? Molly, o que você faz com o seu olho se ele te faz tropeçar? Arrancá-lo? Então, você acha que isso vai doer? Nem por isso. Não? Então você é mais corajoso do que eu. Eu não poderia pensar em nada pior. O câncer dói mais do que isso. Mas o que eu vejo é que a cultura é o cerne de todos os nossos problemas. Será que esse é um lugar escuro do sistema patriarcal? Eu pedi a sua última frase. Será que você pode repetir isso? Perdão. Eu estou falando da cultura, de como ela é tão sagrada para nós, que ela é
núcleo principal de tudo que estamos enfrentando nesse momento. Mas o que eu estou perguntando é se isso vem do sistema patriarcal, se esse é o lado negro do sistema. Eu acredito que sim. Nem tudo na cultura é sexista ou errado, mas a grande maioria é. Quando você começa a retirar essas camadas e olha para o significado por trás das coisas. Por exemplo, veja o significado por trás de uma aliança de casamento, ou olhe para o significado por trás de um pai dando sua filha em casamento. Olhe o significado por trás de algumas dessas coisas, por trás de chamar alguém sobre o sobrenome do marido. Isso é sexista e é isso que estamos tentando erradicar. E eu acho que é mais fácil arrancar nosso olho do que arrancar o sexismo. Mas, na verdade, Jesus diz para fazê-lo. E é isso que dói. É o que realmente dói. E se alguém lhe diz para arrancar o seu próprio olho, você vai fazer de tudo para encontrar qualquer outra alternativa para isso. E é isso que as pessoas consideram sagrado. Tivemos uma grande comunidade aqui na Austrália que caminhou de sacudidura em sacudidura. E quando eu toquei no Zimbábue, na cultura, e eu toquei no sistema de DOT, onde é que eles estão agora? Eles não estão aqui. E não é por causa de nada do que eu disse sobre religião, mas foi porque eu toquei em cultura. E eu diria que até mesmo a maioria dos adventistas de hoje, eu não estou preocupada em tentar convencê-los do que Ellen White acreditava, ou de como ler a Bíblia, ou como ler corretamente. Não é esse o que será o bloqueio para o adventismo, porque isso nem é o que a maioria das pessoas tem como sagrado. Se você olha para essa última semana, veja as respostas vindas dos republicanos e dos democratas e de muitas pessoas individuais. Quando se tem essa atrocidade. O difícil é que isso está tão enraizado em todos nós. Sim, e é por isso que nós estamos em 2022 e eu estou dizendo a mesma coisa e continuo lutando. Está enraizado, mas não precisa continuar estando. Nosso olho está embutido em nosso corpo, mas podemos viver sem ele. Podemos desfazer-nos dele. Se o seu olho fosse matá-lo, você o arrancaria. Se eu soubesse disso, se eu soubesse que eu iria morrer em 30 segundos, a menos que eu tirasse o meu olho, é incrível o que o ser humano pode fazer quando é preciso. Nós não temos que fazer. E nós precisamos parar de encontrar desculpas para não fazê-lo. A preservação da cultura e a defesa da cultura é a razão fundamental para que 100% desse movimento não seja, hoje em dia, feminista radical. É uma razão fundamental que as pessoas têm deixado de lado uma e outra vez após vez, onde as pessoas não deixam de fazer a sua interpretação das escrituras. Elas deixaram, foi para trás a cultura, porque as pessoas elas não se importam com o que Deus pensa ou o que Deus diz. A raiz da palavra é cultura. É cultos, é cultura, é um culto, é cultivar, é o que nós alimentamos, é o que nós valorizamos, é o que nós amamos, é o que é sagrado. E é aquilo em que nós nos unimos e encontramos na comunidade. É como um culto. E separar alguém dessa cultura é como tentar separá-los de um culto, porque eles adoram isso e eles valorizam isso. E é isso que essa mensagem está definindo. E é o que parece ser pegar numa pedra e jogá-la em uma estátua e destruí-la. Nós estamos destruindo os óculos que a estátua de Daniel 2 está usando. Estamos destruindo a própria estátua. A única maneira da gente fazer isso é destruir a cultura. Em um país onde qualquer manifestação que nós encontramos é sexista.
A cultura, num aspecto, é sobre o que é puro e o que está poluído. É sobre os limites que são frequentemente transgredidos e o que fazemos a respeito. E parte da guerra cultural. Uma maneira de ver a guerra cultural é que cada um tem uma ideia do que é transgressivo, do que é a violação do sagrado e dos medos e ressentimentos que acompanham isso. Lembre-se que ela argumentou que não se trata mais de uma decisão religiosa. Não tem que ser religião. Não é para apenas alguns. E eles terão uma religião. Talvez sejam muçulmanos e vão colocar um par de óculos e vão ser sexistas com essa tonalidade. Mas ele está fazendo que eles não estão mais fazendo são argumentos religiosos. Então, o Dawkins, o Hitchens, o Harris, todos eles têm uma ideia do sagrado, do puro e do fluido. O sagrado e o transgressivo. Toda a cultura tem a sua visão do pecado. Mais uma vez, ele está usando isso fora de um contexto religioso. É uma palavra antiquada, mas se refere àquilo que é, em última análise, profano e não pode ser permitido, não deve ser permitido. O Hitchens e o Dawkins, tanto quanto qualquer pastor batista do Sul ou o movimento Me Too e o feminismo radical, é pecado. A igualdade de gênero não pode ser permitida, não deve ser permitida. Entendendo as coisas que subscrevem a política, e eu acrescentarei a religião, não nos ajuda a entender porque isso persiste de maneira como persiste, porque inflama as paixões que vemos na sociedade. E essa é a parte que eu queria ler desse artigo. Não, perdão. Só um pouquinho mais. A política se torna um substituto para posições culturais que simplesmente não vai quebrar nenhum garoto de discórdia ou argumento. A política pode ser uma concessão, mas depois de 1989 e 1991, ela se tornou tão voltada para algumas ideologias culturais que você não consegue fazer concessões. E é por isso que o bipartidarismo morreu, porque se tornou sobre cultura e não sobre política. A democracia, em minha opinião, é um acordo de que não nos manteremos por causa de nossas diferenças, mas em vez disso falaremos através dessas diferenças. Agora ele vai levá-la de volta à nossa história alfa. Parte do que é preocupante é que estou começando a ver sinais da justificativa para a violência de ambos os lados. Se eu pudesse traçar um paralelo, não é diferente da Guerra Civil. Havia uma guerra cultural durante 30 anos antes da Guerra Civil. A Guerra Civil era sem dúvida sobre escravidão, raça e o status dos homens e mulheres negros. E sim, os bons rapazes venceram a Guerra Civil ao custo de 4 em cada 10 homens do Sul morrendo e 1 em cada 10 homens no Norte morrendo. As pessoas me perguntam hoje em dia, você não se importa com a vida masculina? E é uma pergunta difícil de responder, mas é uma resposta simples. Claro que nos importamos, claro que eu me importo. Mas a resposta complicada seria, foram necessários 4 em cada 10 homens do Sul morrendo para acabar com a escravidão. Isso significaria que se você pudesse, você voltaria atrás e manteria a escravidão e acabaria com a guerra civil? Você sempre tem uma guerra cultural antes de ter uma guerra civil. Antes de que as pessoas comecem a sacar suas armas. Você tem décadas dessas posições culturais. Se não houvesse, eu não teria que falar sobre Bernie Sanders, ou eu não estaria falando do libertarianismo apoiando o casamento gay ao lado de alguém como Ted Cruz. Há uma variação entre ambos, mas eles ainda estão em posições culturais e eles se unirão quando necessário, como por exemplo o 6 de janeiro. Nós conseguimos ver isso na história alfa e também conseguimos ver isso na história ômega. E não se trata da religião, porque são posições culturais que foram tomadas. Foi assim nos Estados Unidos e é num contexto limitado. Agora é global. E está no mundo pós-cristão.
even more so, 100-fold more so than it did in our alpha history. It did this, E but it absolutely significa que é uma guerra de cultura 100 vezes mais do que nossa história alfa. Tanto naquela época que ela o fez, mas agora que fez absolutamente. Marie, I'll take your comment and then Marie, eu vou aceitar seu comentário e depois vou encerrar. Oh, no, I was just going to say Eu it's ia dizer a que, picture of na verdade, não importa qual seja a plataforma que você esteja, quer seja a Suprema Corte ou na política ou algo conservador. O resultado final é a cultura. and that it's like E é quase como se todos estivessem entrando em concórdia uns com os outros, mesmo que eles não entendam isso. Yeah, that's just the picture that E essa é a imagem que eu estou tirando disso. from this. Eu gosto dessa palavra concórdia. E eles não têm que ter concórdia em tudo. there is Há uma grande variação dentro da direita, mas se nós abordarmos qualquer um deles sobre igualdade de gênero adequada, nós vamos encontrar concórdia. Não me importa se eles são muçulmanos, ateus, protestantes, não importa de que país eles veem ou em que cultura em particular você os encontra, it's going isso to be vai ser coesivo em torno desse tema de gênero. Eles podem até estar de acordo com o casamento gay, desde que você não os obrigue a participar disso, ou desde que eles não tenham que apoiar isso com os seus negócios, desde que você não toque na liberdade deles. He explains A última parte desse artigo, ele explica que a guerra civil não resolveu nada, o racismo continuou. E a razão pela qual o racismo continuou depois de 1865 foi porque estava embutido na cultura. E a guerra civil não pôde mudar isso, não pôde consertar isso. Então, ele diz que você acaba com uma luta pelos direitos civis e ele vai diagnosticar completamente mal o que é a guerra cultural de hoje em dia e remover completamente a questão do gênero dessa equação. O que eu acho que é um aspecto de seu conservadorismo, porque eu duvido que ele vê a igualdade entre os sexos de maneira que ele precisa, que é a dificuldade de mudar os argumentos. first of all it's 19 Estamos em 1991 quando ele escreve esse artigo, e essa é uma marca profética. E em segundo lugar, ela se encaixa perfeitamente em nossa mensagem profética, o mundo pós-cristão. within the Se encaixa no que nós vemos com o novo ateísmo dentro do contexto do mundo pós-cristão. E se observations encaixa em ver isso como um teste global. E há muitas observações importantes que ele faz. O sexismo da desigualdade de gênero começou no Éden e continuou através da linhagem de Caim. Tanto que, se não mais do que através daqueles que professam seguir a Deus, sempre foi assim. Ele encontrou seu caminho em todos os cantos desse planeta, independentemente de terem se encontrado ou tido influência do mundo cristão. E foi a cultura que o clamor da meia-noite começou a atacar. O ancião Jeff entendeu isso imediatamente. A sua visão para chegar ao ponto do que nós estávamos dizendo, ele pensava ser um aspecto de ser ele o primeiro anjo. Deus lhe deu uma visibilidade profética, mas no final a cultura era preciosa demais e continua a ser assim para as pessoas hoje em dia, porque isso continua acontecendo, porque isso diz que você é o problema, esse é o problema da sua mentalidade, a sua visão do mundo, a sua cultura. E isso está se manifestando. E assim nós fazemos o que todos os outros fazem. and you can't get through. E você não pode passar por esse caminho. Você não pode ir dessa ponta falhando 2016 e 2018. Mais que tudo, você não pode passar por esse processo, olhar para 2016 e passar no teste. Você não pode fazer isso e voltar para 2018 e fazer o teste. Ver pessoas hoje que
em alguns aspectos da mensagem fossem esquecidos por eles por um momento, eles voltariam para 2016. Eles poderiam não escolher Trump, mas escolheriam Bernie Sanders. E é isso igualmente um fracasso. Nós vamos entrar nessa questão da esquerda e na semana que vem eu quero voltar para esse ponto de cultura. Mais uma vez com umas provas externas de como isso se manifesta em 3 ou 4 cenários diferentes. Então, vamos encerrar por causa de tempo. Brody, você poderia encerrar com uma oração para nós? Querido Senhor que estás no céu, à medida que olhamos para o mundo em que vivemos e compreendemos a nossa parte nisso, Senhor, ansiamos ver como o Senhor enxerga. Senhor, nós queremos essa mudança em nós. Queremos odiar o sexismo, Senhor. Queremos esse novo reino. Pedimos, Senhor, que tudo que for necessário, que o Senhor faça com que isso aconteça em nossas vidas. Pedimos, Senhor, pelo seu movimento. Sabemos que estamos tão perto do fim e que não há tempo. Pedimos que nós não nos atrapalhemos nesse trabalho. Sabemos que há pessoas com as quais estaremos em contato e que, mesmo agora, dependem da nossa influência, da forma como refletimos o seu caráter. E pedimos, Senhor, que você aperfeiçoe aquilo que nos diz respeito. Agradecemos pelo teu sábado, Senhor, e por favor esteja conosco nessas horas. Pedimos em nome de Jesus. Amém.